Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, um querido aluno pediu a questão 31, tá bom? E eu vou estar resolvendo ela com vocês. A questão 31, ela me dá uma problemática e depois me dá o gráfico dessa problemática, tá bom? Na letra A pergunta assim, ó, em quanto tempo após o início da experiência a temperatura atingiu a 0 graus Celsius, que seria aqui. Então galera, o que eu vou fazer para a gente poder resolver isso? Vou achar a lei de formação da função. E como eu tenho aqui 2 pontos, eu consigo achar a lei de formação dela, certo? E aí, achando a lei de formação dela, eu consigo responder as perguntas que estão sendo feitas, tá? Então, esse exercício é bem parecido com os outros exercícios que a gente tem resolvido. Se te der o gráfico, basta que você encontre 2 pontos para montar a lei de formação, tá bom? Então, olha só, vou anotar aqui os 2 pontos que o exercício deu. O primeiro foi 0 e menos 10. E o segundo, 5 e 30, tá? Para você que está sem livro, eu vou colocar novamente. Primeiro ponto aqui embaixo, 0 e menos 10. Eu sei que x é 0 porque eu estou sobre o eixo y. 0 e menos 10. E o segundo ponto aqui em cima, 5 e 30, tá? Eu sei sempre que o primeiro valor é o de x, o segundo de y. E o meu gráfico é uma reta, então eu sei que eu vou utilizar a função afim, que é f de x igual a x mais b, tá bom? Então vamos lá. Vamos montar as duas equações. A primeira equação ficaria a vezes x, a vezes 0, mais b, igual a meu f de x, que é o y, que é menos 10. Minha segunda função ficaria a vezes x, então ficaria a vezes 5, mais b, igual ao valor de f de x, que é o y, que é 30. Se você perceber, na primeira equação, eu já consigo encontrar o valor de b, porque a vezes 0 dá 0. Então vai sobrar que b é igual a menos 10. E isso a gente já sabia, porque é onde a reta cruza o eixo y, tá bom? Agora que eu sei que b é menos 10, eu vou pegar a minha segunda equação, substituir o valor de b e encontrar o valor de a. Então tem que 5 vezes a, 5a, mais b, o b é menos 10, 5a menos 10 é igual a 30. Passo o menos 10 para o lado de lá, eu tenho que 5a é igual a 30 mais 10. 5a é igual a 40. O 5 a gente passa dividindo, a é igual a 8. Pronto. Então se eu for escrever a minha função desse gráfico com base nos valores que eu encontrei de a e b, ficaria a vezes x, então ficaria 8 vezes x menos 10. Beleza? O que ele me pede na letra A? A pergunta dele é o seguinte, deixa eu pôr o livro aqui. Em quanto tempo após o início da experiência a temperatura atingiu 0 graus Celsius? Ou seja, pessoal, a temperatura é representada pelo eixo y. Então ele quer que eu fale, quando o y é 0, quanto que vale o x? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Ele quer o valor de y para x igual a 0. Então o que eu vou fazer? Vou escrever a função que a gente achou, que é f de x igual a 8x menos 10. Ele quer que meu x seja 0, então f de 0 vai ser... Tá certo isso aqui? Não, gente, desculpa. Vamos ignorar essa parte. O que ele está me pedindo... O que ele está me pedindo é o valor... Quanto a temperatura atingiu 0 graus Celsius. Então ele está falando que meu y, que é 0,
Quando y é 0, quanto que vale o x, tá? Perdão aí o equívoco. Então, olha só. Ele está perguntando assim, quanto tempo após o início da experiência a temperatura atingiu a 0? Quem é a temperatura? É o eixo y. Então, quando y é 0, quanto que vale x? Então, beleza. 0 graus Celsius. Então, ele quer que a gente calcule. A gente vai usar a mesma função, f de x igual a 8x menos 10, só que ele está me afirmando que o y é 0. Então, 0 é igual a 8x menos 10. Menos 10 passa para cá positivo. Então, x vai ser igual, o 8 passa dividindo, 10 sobre 8. Beleza? 10 dividido por 8 dá 1,25 minutos. Como que a gente passaria o 0,25 minutos para segundo? Você pode fazer uma regra de 3, tá? Você poderia afirmar aqui, ó, que você tem que 1 minuto é 60 segundos, 0,25 minutos, que é só essa parte decimal que eu quero saber, é x. X vai ser igual a... Quando você multiplica 0,25 por 60, isso dá 15 segundos. Então, eu posso afirmar que 1,25 minutos é 1 minuto e 15 segundos. Beleza? 1 minuto e 15 segundos. Nossa, pai, esse S ficou bonito. 1 minuto e 15 segundos. Beleza? E agora, a letra B, ele pergunta assim, ó. Em qual intervalo de tempo a temperatura de barra ficou positiva? E quando ela ficou negativa? Gente, ela ficou negativa daqui até aqui. Esse ponto aqui é o que a gente tinha achado, que é 1 minuto e 15 segundos. Então, eu tenho que de 0 a 1 minuto e 15 segundos a temperatura foi negativa, e de 1 minuto a 15 segundos a temperatura foi positiva. Então, você pode responder a letra B da seguinte forma. Ela ficou positiva. O positiva foi de quando a temperatura ficou no intervalo de 1,20... Desculpa, quando o tempo foi de 1,25 a 5. E negativa quando o tempo foi entre 0 e 1,25. Beleza, pessoal? Essa aí foi a questão 31. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Se precisar, dá uma travada aí no vídeo para você poder depois entender o passo a passo com mais calma, tá bom? Um grande abraço, bons estudos.